Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Grande expectativa, concurso PML. Estamos aqui na batalha, né? Estamos aqui na luta. Geografia de Alagoas. Expectativa é que apareçam ali, né? 2, 3 itens. É a média geral. Mas, professor, e se a banca de repente não colocar nenhum item em relação à geografia de Alagoas? Seria algo surpreendente? Não, porque a banca Sebrasp tem essa tendência também, tá? De focar em um tema, de repente desprezando o outro. Mas eu espero sim, né? 2 itens de geografia de Alagoas. E agora vamos revisar o quê? Vamos revisar clima, relevo, vegetação, hidrografia e meio ambiente. Meio ambiente que foi tema, né, no concurso 2018. Mas vamos lá, né? Vamos fazer o nosso trabalho forte, trazendo aqui questões elaboradas, fundamentadas em artigos e também, né, dados atualizados da Geografia de Alagoas, dando ênfase agora à chamada Geografia Física. Vamos lá, né? Eu digo 1, 2 e 3 e vamos lá. Vamos à correria abençoada nesta reta final. Julgue os itens a seguir relativos a aspectos geográficos do estado de Alagoas. Geralmente é esse o comando que a banca coloca na prova, tá? Itens relativos aos aspectos geográficos e aqui vamos focar agora, né? Clima no geral. Lembra daquela música de Jorge Benjor, Moro num país tropical abençoado por Deus? Aí você coloca, né? Irei morar num estado abençoado, né? No estado de Alagoas, tropical. Então, se liga aí, tá? Clima tropical, beleza? Vamos falar da vegetação, Mata Atlântica, vegetação típica aí também do sertão, né? A Caatinga. Então, vamos lá. O estado de Alagoas possui um território de 27 mil metros quadrados. Olha, quilômetros quadrados, professor, isso, 27 mil quilômetros quadrados, que representa 1,8 da região Nordeste. E cerca de 1,6, tá, da área atual. Aqui você tem, né, o geral, uma área de 1.000, tá? 789 mil quilômetros quadrados, você tem aí a referência em relação ao território de Alagoas, tá? É o segundo menor estado da região, superando apenas Sergipe, tá? Em relação ao Brasil, é o terceiro menor estado em tamanho, tá? Respondendo por 0,3% da área do país. Faz fronteira ao norte com Pernambuco, certo? Ao sul com Sergipe, a oeste com a Bahia e ao leste com o Oceano Atlântico. Esses dados gerais, né, a banca já colocou na prova de professor Geografia de Alagoas, tá? Então, aí de boa, só para a gente aí, né, trazer essa perspectiva aí geral, tá? Temos aqui o Rio São Francisco constitui divisa natural entre Alagoas, Sergipe e Bahia. Galera, aqui o BNB foi porque é um artigo que pegamos do Banco do Nordeste, tá? Então, aí se ligar, o Banco do Nordeste fez um levantamento geral e aí você tem essa referência aí, tá? O Banco do Nordeste do Brasil, BNB. Daí essa comparação tá cerca de 1,6% da área de atuação do Banco Nacional, o Banco do Nordeste do Brasil, tá? Então aí, para quem ficou curioso, foi um artigo que eu peguei do BNB, né, o Banco do Nordeste do Brasil, tá bom? Então aí tudo certinho, né? Tudo de boa, o item está correto, beleza? Dados gerais em relação à divisa, área territorial, então de boa. O clima, lembra que eu falei? O clima, moro num país tropical, moro num estado tropical, né? Prevalecendo aqui, olha, o clima tropical, quente e úmido, beleza? Claro que tem algumas áreas que teremos subúmido, que a gente depois vai trazer mais informações. Então, o clima predominante de Alagoas é o tropical, variando ao longo do território entre quente e úmido. Ok, certinho. As chuvas são irregulares, principalmente, né, pegando a transição agreste e o sertão, que você tem esse menor índice pluviométrico, a não ser algumas áreas de exceções, né, devido aí à questão da estrutura geomorfológica. Então, as chuvas são irregulares, apresentando pluviometria, essa medição aqui, né, a questão da chuva, né, certo? Então, pluve, chuva, metria.
Então, você tem de 800 a 1.200 milímetros, chovendo mais, tá? Litoral, zona da mata. E destacando principalmente a parte norte desse litoral, né? Maragogi, por exemplo. A temperatura média anual do estado varia de 21 a 29 graus. A região litorânea registra temperaturas menos elevadas e maior volume de chuvas, sim. Aí você tem essa maior concentração de chuvas no estado de Alagoas. O território de Alagoas sofre influências locais do relevo. Claro, né? A gente trabalhou em aula. Quando falar falar na parte de temperatura, falar em chuvas, a gente tem que trazer aquela visão integrada, né? Do relevo, a altitude, a vegetação, tá? Ao falar de clima, a gente tem que trazer também esses fatores, tá? Como relevo, maritimidade, continentalidade. Então, o território de Alagoas sofre influências locais do relevo e altitude. Na parte oriental do estado, essa parte leste, predomina o clima mais úmido, sim, né? Pegando aí Maceió, por exemplo, né? Marechal Deodoro, com temperaturas entre 19 e 28 graus e umidade mais elevada. Na parte mais ocidental, o clima é semiárido, isso, né? Destacando aí, por exemplo, Mata Grande, com as temperaturas variando de 13 a 40 graus, dependendo da estação do ano. Ok, o item está correto. O estado possui uma rica base de recursos naturais, sim, né? Assentado em 2 biomas característicos do Nordeste. Biomas Caatinga e Mata Atlântica. Além de um terceiro bioma, Caatinga, Mata Atlântica, e aqui você tem a área de transição, né? Entre Agreste e o Sertão. Beleza? Teve até uma questão da Banca Sebrasp que foi anulada no concurso, tá? Porque justamente dizia que essa vegetação, ou até mesmo a questão da fauna, né? A questão da fauna e flora, tipicamente do Agreste, não se encontrava no Sertão. Mas aí você tem, né? Aspectos do Sertão já no Agreste, tá? Então ela dizia que tal tipo de vegetação só se encontrava no Sertão, mas também é possível encontrar no Agreste, tá? Porque aí você tem essa transição. Muito bacana, né? Muito bacana aqui. Correto. Item 6. A Mata Atlântica é o bioma predominante no território alagoano. Claro que sofreu aí, né, com o passar do tempo, a questão desde a colonização, tá? A questão da devastação e principalmente no cenário aí da produção açucareira, tá? Então, a Mata Atlântica é o bioma predominante no território alagoano, presente em uma área de mais de 11 mil quilômetros quadrados, totalizando 42% do estado. Olha só, galera. A Mata Atlântica, você tem aqui, olha, 42% do estado, você tem a presença da Mata Atlântica. Localizada próximo ao litoral, caracteriza-se pela elevada umidade, sim, e precipitações, chuvas, superiores a 1.200 milímetros anualmente. Você tem essa maior quantidade de chuvas, tá? Nessa parte leste de Alagoas, tá? Então, aqui pegando aqui, essa parte leste, onde menos chove, o sertão, tá certo? E a transição, que é o agreste. Beleza, pessoal? Então, aqui, olha, item 6, no pique aí nessa vibração. Ah, professor, eu estou cansado, minha mente está cansada, jornada muito longa. É natural, pessoal. Final de jornada, linha de chegada, mas a gente tem que recuperar fôlego, porque a prova já está chegando e precisamos nos reorganizar. Confesso também, né, que há um cansaço, há um enfado, o chamado estresse informacional, até porque eu estou passando muitas informações aí para vocês, tá? Mas o estresse também fica comigo. Agora, esse estresse, ele é sempre, tá, excluído ao longo do dia, porque eu penso no melhor para vocês, tá? Na aprovação de vocês e como é importante cada uma dessas informações. Então, vamos continuar, tá? Com pouca... Ah, professor, mas eu estou cansado, estou com pouca força. Vamos com essa pouca força, porque aí essa vontade de vencer vai multiplicar essa força, beleza? Então, vamos seguindo. Questão 7. A Mata Atlântica apresenta grande diversidade biológica. Isso, certo. Explícita na riqueza de espécies, dentre as quais muitas são endêmicas.
O espaço encontra-se antropizado, ou seja, né, foi alterado por ações do homem, representando a região mais desenvolvida do estado, né? Aqui você tem o leste, né, de Alagoas, na qual a maioria da população se concentra, é verdade. Aqui ele faz alusão ao leste alagoano, tá? Leste alagoano, esse item também está correto. Item 8, vamos que vamos, tá? O bioma Caatinga ocupa uma área de 9,8 mil quilômetros quadrados, ou 35% do território. Presente no extremo oeste do estado, mas também a gente pode aqui citar que essa Caatinga fica na transição, galera, com a Agreste. A gente pode encontrar, até porque se você for, né, fazer o passeio no estado de Alagoas, você vai encontrar aquele município que está na transição, né? Então, você vai encontrar a vegetação tipicamente da Caatinga, tá? Então, se ligar nessa transição. Então, presente no extremo oeste do estado, possui clima seco, sim, vegetação xerófita, ok, que é adaptada justamente a esse clima seco, com médias pluviométricas variando de 400 milímetros a 600 milímetros, à exceção aquelas regiões mais elevadas, aí a gente pode destacar, né, Mata Grande, lá em Mata Grande, tá? Você tem uma área de exceção e concentradas em um curto período, verdade. E é justamente aí que nós temos o chamado polígono das secas, tá? O polígono das secas. Polígonos das secas, que o governo, tá? O governo estadual, assim como o governo federal, tem desenvolvido aí, né, trabalhos para justamente aliviar os danos provocados por essas secas, tá? Tem até uma lei federal, né? A gente já remonta a essa lei de 1936, que foi revisada em 51, tá? Reconhecendo aí o polígono das secas como a área do Nordeste brasileiro composta de diferentes zonas geográficas, tá? Destacando aí a questão da semiaridez e aridez. Então aqui, olha, item 8 está correto. Item 9, o bioma Caatinga também já sofreu um grande processo de mudança na sua paisagem original, né? Apresentando áreas com processo de desertificação, devido à má utilização e conservação do solo, sim, né? Você também tem esse processo que ocorre nessa área, nesse bioma, tá? Então, aí é interessante lembrar, trazer esse conceito de desertificação do solo, tá? O que vem a ser isso, professor? Então, a desertificação, né, a gente pode dizer como, a gente pode definir, tá? Como essa perda da capacidade produtiva dos solos, tá? É um fenômeno que corresponde ao empobrecimento e diminuição da umidade em solos arenosos, tá? Localizados em climas árido ou semiárido. Destacar também, pessoal, que essa desertificação faz com que a gente toque em um ponto interessante. O solo do sertão é um solo fértil. É só lembrar, né, da agricultura de irrigação, com as águas do Rio São Francisco. Mas, se de repente aquele solo não for bem tratado, não for bem utilizado, você vai ter justamente esse processo de desertificação, em que você tem justamente a perda da capacidade produtiva dessa área. Então, a questão 9 está correta. A faixa intermediária entre a Mata Atlântica e a Caatinga se estende por uma área de mais de 6 mil quilômetros quadrados, ocupando 21% do território do estado de Alagoas. Na divisa com o Sergipe, essa faixa de transição se aproxima do litoral. Ok, né? Informação bacana, certinho. Questão 11. Localizada em uma região estratégica do Nordeste, Alagoas tem litoral, olha, que litoral, né? Um litoral de 248 quilômetros de extensão, o quinto do Nordeste, abrigando a foz do Rio São Francisco, que demarca a divisão com Bahia e Sergipe, né? Ok, então o item está correto. O potencial hídrico de Alagoas é constituído de lagoas e rios. E aí, né, lembrar que o nome Alagoas se dá justamente por essa quantidade de lagos. Então, o potencial hídrico de Alagoas é constituído de lagoas e rios. Das 17 lagoas existentes em todo o estado, 2 se destacam por suas potencialidades. São elas: Mundaú, com aproximadamente 20 quilômetros de extensão,
e Manguaba, com 28 quilômetros de extensão, ambas voltadas para a economia pesqueira e turística. Ok. Alagoas possui ao todo 53 rios, grande parte deles com nascente no Planalto da Borborema, para desaguar no Rio São Francisco ou no litoral do estado. Entre os rios afluentes do primeiro, tá? Destaque para as bacias dos rios Taipó e Piauí, tá? Quanto aos rios que desaguam no litoral, as bacias com maiores áreas são as dos rios São Miguel e Coruripe. Então, aqui a gente lembra, né, daquela definição de exorreica e endorreica, tá? Endorreica é quando você tem justamente esse rio desaguando no próprio interior, aí um caso Rio São Francisco, e exorreica você tem justamente esse rio que vai desaguar no oceano. Então, a gente já trabalhou isso na aula, né? A definição de endorreica. Então, a bacia endorreica é essa área, né, na qual a água não tem saída superficialmente, tá, por rios até o mar, ou seja, uma bacia hidrográfica sem saída para o mar, então vai desaguar aí no Rio São Francisco, tá? E exorreica quando você tem essa saída aí para o mar, que o item destacou justamente os rios São Miguel e Coruripe. Então, o item está correto. O principal rio, São Francisco, corresponde à divisa natural entre Alagoas, Sergipe e a Bahia. As duas maiores hidrelétricas da região Nordeste encontram-se nessa divisa. A usina hidrelétrica de Paulo Afonso e a usina hidrelétrica de Xingó. Ok. O estado de Alagoas possui um território pequeno, verdade, né? Só fica à frente aí do Sergipe, e com características de relevo uniformes. Em linhas gerais, né? Predomina aí formas planas de baixas elevações, sendo o ponto mais alto do estado o cume da Serra de Santa Cruz, com cerca de 844 metros. Ok. O estado possui dois rios principais, Ipanema e Coruripe. Ademais, há ainda o Rio São Francisco, né, um dos principais rios do Brasil, que delimita o limite natural entre Alagoas e Pernambuco, tá? E aí, galera, Alagoas e Pernambuco, você tem o Rio São Francisco, que vai delimitar, você tem Alagoas e Sergipe, não é isso? E a gente já respondeu diversos itens também, né? Dizendo que também para aquela divisa com a Bahia. Olha aqui, olha, vamos lembrar. O Rio São Francisco corresponde à divisa natural entre Alagoas, Sergipe e Bahia. E aqui está dizendo o quê? Pernambuco, né? Então o item está errado. Cuidado com essa casca de banana, viu? O estado possui um clima no estado tropical, não é isso? E no litoral predomina o tropical oceânico, em razão da umidade proveniente do mar. Já no interior ocorre o tropical semiárido, né? Muito quente e seco, isso. A vegetação alagoana é formada por porções de Mata Atlântica no litoral, Caatinga e aí no sertão do estado, tá? Caatinga no sertão do estado. O item está correto. Professor, se aparecer assim um gabarito tudo. Pois é, né? A gente vai gabaritar aqui, vai gabaritar lá. Confia, tá? Eu acredito em você. Vamos agora para a questão 18. A vegetação de Alagoas é marcada pelo clima e solo predominantes em cada região. No litoral, mangues e lagoas se sobressaem na paisagem alagoana, atribuindo o nome ao estado, né? Inclusive, né, é bom destacar isso. Já no agreste, resquícios da Mata Atlântica, que é justamente a transição, né, para o sertão, podem ser encontrados em meio à transição, galera, isso que eu tenho batido bastante. Transição entre a vegetação litorânea e a caatinga, né? O agreste é essa transição. O item está correto. Não se sabe exatamente qual a área original da Mata Atlântica Alagoana. Por quê? Assim como em outros estados brasileiros, as primeiras avaliações da cobertura vegetal só ocorreram no início do século XX, quando boa parte das matas já havia sido destruída. Os dados estimados a partir de então são de que o estado de Alagoas possuía uma área de mais de 14 mil quilômetros quadrados de mata, ou 52% do seu território, abrangendo total ou parcialmente áreas de 61 municípios. Tá? Informações corretas. Mata Grande, Água Branca e Canapi estão situados no sertão, em áreas de domínios das caatingas.
mas por possuírem áreas com altitude suficiente para interceptar o fluxo de ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico, possuem matas mais úmidas, principalmente sobre áreas de maior altitude nas encostas voltadas para o leste e para o sudeste. Essas áreas são denominadas de matas serranas ou brejos de altitude ou áreas de exceção. Beleza? Questão maravilhosa. Em Alagoas, a Mata Atlântica original abrangia toda a área costeira e penetrava bastante para o interior, chegando provavelmente aos municípios hoje inseridos no Agreste, tais como Palmeira dos Índios e Igaci. O desmatamento acentuado pode ter sido o principal fator responsável pelo avanço da vegetação de caatinga sobre algumas áreas que poderiam originalmente ter sido, tá? Então aqui, olha, separar, ter sido cobertas, que também separar, né, por florestas mais úmidas. A remoção destas florestas, só separar aqui, pessoal, na hora que eu estava formatando, né, na pressa. Então, a remoção destas florestas pode, portanto, ter acentuado a semiaridez do agreste. Bacana. Mas vocês percebam que é uma revisão tinindo, tá? Vai na veia. A Mata Atlântica Alagoana, aqui estamos agora revisando vegetação, tá? Então, a Mata Atlântica Alagoana, assim como em outros estados brasileiros, é muito heterogênea, sim. As matas de planícies, por exemplo, são muito diferentes das matas de tabuleiros, essa parte litorânea, né? Destacando serrana, principalmente ali Rio de Janeiro, né? Tanto em fisionomia quanto em composição de espécies. Esse fato implica a necessidade de se preservar os diferentes tipos de mata existentes, sob pena de se perder espécies de ocorrência exclusiva em um ou em outro habitat. Ou seja, de repente há uma espécie que se adapta a uma área, e se de repente aquela área não for preservada, vai comprometer também a questão aí, né, da fauna. Então, questão 22, o item está correto. Em Alagoas, existem 24 áreas legalmente protegidas, que estão inseridas dentro do domínio Mata Atlântica. Destas áreas, 17 foram criadas pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal. As outras 7 áreas foram criadas pela iniciativa privada em terras particulares, constituindo, né, RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Algumas dessas áreas estão abertas à visitação pública, com finalidades educativas e de lazer, ou seja, além do poder público, a iniciativa privada também tem colaborado, né, para a preservação dessas áreas, tá? Item 23 está correto. O estado de Alagoas possui fragmentos da Mata Atlântica, galera, vegetação com força, tá? Litoral, zona da mata, destaque Mata Atlântica. Além disso, os manguezais, tá? No litoral. Quando eu chego a Agreste, lembrar, tem transição, tem vegetação tipicamente aí do litoral, tá? Resquício aí da Mata Atlântica, assim como há elementos também que lembram o que? O sertão, aí tipicamente a caatinga. O estado de Alagoas possui fragmentos de Mata Atlântica extremamente importantes. De fato, né, quem já teve aí a oportunidade de visitar aí litoral zona da Mata de Alagoas, de Porto Calvo, tal, a gente percebe que tem aquela vasta área para cana, tá? E aí de repente aquele morrinho aí tem um resquício ali da Mata Atlântica, bem curioso. A intensificação das pesquisas da Mata Atlântica Alagoana tem levado à descoberta de novas áreas desconhecidas pela ciência, sim, tá? A flora alagoana também tem sua singularidade, com recentes descobertas de bromélias de ocorrência exclusiva para Alagoas e Pernambuco. O fato de alguns fragmentos da Mata Atlântica abrigarem espécies endêmicas significa que a remoção da floresta dessa área poderá implicar o quê? A extinção dessas espécies, tá? Então, aí, quando você fala de locais com um tipo de fauna, um tipo de flora, qualquer tipo de comprometimento, claro que isso vai, né, colocar em risco esses animais. No caso, a espécie endêmica, galera, a gente usa essa expressão, espécie endêmica é aquela espécie animal ou vegetal que ocorre somente em uma área determinada, tá? Então aqui, olha, quando fala aqui espécies endêmicas que ocorrem apenas numa área.
Então, se essa área for destruída, consequentemente, vai comprometer não só a flora, mas também a fauna, porque aí a expressão espécies endêmicas, a gente justamente utiliza na biologia, tá? E aí na botânica, na zoologia, usa-se, ou esse termo é usado justamente para fazer menção à espécie animal ou vegetal que ocorre somente em uma área determinada ou região geográfica, tá? O endemismo é causado por qualquer barreiras ou quaisquer, né? Olha só, quaisquer barreiras físicas, climáticas ou biológicas, tá bom? Então, bacana aí para você. Já caiu o professor falando sobre fauna e flora? Sim, na prova de oficial 2017. Vegetação, assim como o clima, varia de acordo com a região e o estado. Na zona da mata, é possível encontrar mata atlântica, sim, e mangues litorâneos, ok? No agreste e sertão alagoano, a cobertura vegetal predominante é a caatinga. Olha só, agreste por quê, galera? Porque agreste é transição. Agreste é transição. Então, se ligar nisso, tá? Então, você tem elementos do sertão e também da zona da mata. A rede hidrográfica, por sua vez, é composta por rios como Capiá, Ipanema, Mochotó, Mundaú, Paraíba do Meio, São Francisco, entre outros. Ok. A encosta meridional é sul, tá? A encosta meridional do Planalto da Borborema, no centro-norte, parte, né, mais elevada de Alagoas, tá? Essa encosta aí ao sul do Planalto da Borborema, que corresponde centro-norte aí, né, de Alagoas. Veja, está dizendo a encosta sul do Planalto, que equivale ao centro-norte do estado de Alagoas, tá? Esse item está correto. A rede hidrográfica, vamos revisar agora a hidrografia, né? Mais questões. A rede hidrográfica do estado é constituída por rios que ocorrem diretamente para o Oceano Atlântico, aqui, né, a gente chama de exorreicos, tá? Como, por exemplo, Camaragibe, Mundaú, Paraíba do Meio, Cururipe, e rios que desaguam no Rio São Francisco. Aqui, olha, endorreicos, tá? Dentro, exo, fora. Como Marituba, né, endorreico, Traipu, Ipanema, Capitá e Mochotó. 3 tipos de cobertura vegetal. Aquela revisão bacana, galera. Professor, você já falou isso 1000 vezes, já sei. Se você disse isso agora ou pensou isso agora, parabéns. Então, você está preparado. Isso é bom. Eu estou tocando na repetição, galera. Eu estou fazendo de propósito. Repetindo. Galera, vai dar certo. Vamos conseguir. A prova de geografia vai ser aquela prova que você... Que prova maravilhosa. Obrigado. EP. 3 tipos de cobertura vegetal, em grande medida modificados pela ação do homem, revestiam o território alagoano. A floresta tropical, na porção úmida, né, do estado, a microrregião da mata alagoana, mas a gente pode colocar todo o leste alagoano, né? O agreste, vegetação de transição para o clima mais seco, no centro, e a caatinga no oeste. Ok, beleza. O estado de Alagoas, ou no estado de Alagoas, encontra-se 44% do seu território, tá, dentro do polígono das secas. Eu falei agora há pouco, né? Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O relevo alagoano sofreu ao longo do tempo variações de suas interpretações, tá? Algumas foram feitas com base em estudos no campo e outra com base em instrumentos modernos, fotografia, imagem de satélite, ok. Considerando os traços gerais, este relevo de Alagoas, tá, tem aspectos particulares no conjunto de suas formas variadas, podendo ser dividido em planalto, planície, baixa litorânea e tabuleiros costeiros, e depressões. Nela ocorrem formações mamelonares, tá? Então, aí você tem essa situação aí de lembrar, tá? A formação geomorfológica do estado de Alagoas, tá? Planalto, planície, tá? E essas depressões, essas formações mamelonares, tá? Professor, mas o que vem a ser mamelonares? A Banca Sebrasp gosta de colocar aí, né, essa situação, tá? Então, o relevo dos mares com a chamada aparência, esse relevo, tá? Que a banca colocou aí, né? Essa aparência
mamelonar, tá? Então aí só eu ia colocar uma imagem, mas também não dá nessa correria aqui. Mas a gente pode dizer que a definição aí está ligada ao relevo dos mares de morro, tá? Aí você tem o domínio aí dos mares de morro, que é predominantemente, né, constituído por áreas de planalto, tá? Então aí essa palavrinha, tá? O mamelonado. E aí você tem esse item está ok, meu povo? Esse item está também correto, tá bom? O litoral, planície litorânea, é formada por extensa baixada, sim, né? A paisagem apresenta dunas, sim, olha, mangues nos foz dos rios e riachos. Nessa faixa de terra encontram-se também lagoas costeiras, ok. A região dos tabuleiros é muito ondulada, né? Pouco elevada e se estende para o interior. A cidade de Maceió encontra-se na base desses tabuleiros, enquanto a região litorânea é cortada por pequenos rios que desaguam no mar ou no Rio São Francisco. O interior do estado apresenta áreas mais elevadas, sim, onde se destaca o Planalto da Borborema, essa parte sul do Planalto, tá? Que se estende do Agreste até o Sertão. Ok. O clima de Alagoas é tropical atlântico, em virtude de sua posição entre os trópicos e próximo ao mar. Enquanto no leste alagoano as chuvas são mais regulares, no sertão alagoano o índice pluviométrico é baixo, tornando a região muito seca. Assim, o clima do estado pode ser dividido em úmido, Maceió extremo norte, subúmido leste, semiárido centro e oeste. Por sua localização, tá? A amplitude térmica, a variação da maior e menor, fica em torno de 6 graus, entre 21 e 27. Amplitude térmica é justamente a diferença da maior e a menor. Então, dá 6 graus, tá? E para encerrar, as proximidades de Maceió e o litoral norte do estado podem ser classificadas por tropical chuvoso, com verão seco, sim, e inverno úmido, né? As temperaturas variam aí entre 23 e 28 graus na região, veja, ficou aqui 5 graus, aqui 6, professor, mas veja, aqui variações, então tá na média, 5, 6 graus, amplitude térmica ficando 22 a 28, 21 a 27. As chuvas nesta área se concentram no inverno, tá? Registrando índices de precipitação entre 1.800 a 2.000 milímetros. Esse item também está correto. Professor, mas aqui falou das chuvas mais regulares no leste alagoano, sim, no leste alagoano. E aí você tem justamente essa situação, esse tropical aí, chuvoso, verão seco, esse inverno úmido, tá bom? Então aqui encerramos 100 itens. A programação inicial eram 55 itens, mas eu disse, eu vou colocar 100 para a gente fechar, para a gente repetir, trabalhar forte todos esses temas. Então, valeu, pessoal. Tudo de bom. Ótima prova, PM Alagoas. O que cair de Geografia de Alagoas, eu tenho convicção que você vai gabaritar. E essa revisão te ajudou bastante. É força máxima, é carga máxima. Vem, Sebrasp. Vem porque os nossos concurseiros estão preparados.